Bem-vindo novamente aqui ao canal da Sparkbox. E galera, hoje a gente vai terminar finalmente, glória a Deus, nossa querida aplicação do Snake. Então se você não viu a parte 1, ela está aqui na card, é só você clicar e ela vai te redirecionar direto para o nosso vídeo 1, porque não tem como você conseguir terminar ele sem você ter feito a parte 1. Então pausa o vídeo, vai lá, vê toda a parte 1, faça ele e volta aqui. Agora que você já viu o vídeo, já está aqui, já entendeu o que você precisa ver, você tem que fazer uma coisa, que é se inscrever no nosso canal, cara. Você não pode passar disso, sabe por quê? Porque você vai falar, e se inscrever no nosso canal e curtindo nossos vídeos, você fala pro YouTube o seguinte, que você gosta de ver esse tipo de conteúdo, que você quer mais conteúdo de projetos, de programação, coisas desse gênero. Então você vai estruturando um algoritmo para te ajudar. Isso não é só comigo, nos canais parceiros você também tem que fazer isso. Então use o algoritmo a seu favor. Dito tudo isso, toca a vinheta. Bom, voltamos aqui agora com o nosso código. O que que acontece? Na aula passada nós tínhamos parado aqui, ó, a gente tinha feito a nossa cobrinha andar e não tínhamos mais feito nada. Tem essa estrutura aqui. E agora o que que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, ainda não tem comida, não tem como eu crescer a cobra se ela não comer algo. Então o que que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente vai vir aqui no game, a gente vai criar uma outra entidade. Então já tem o Void, tem o Snake, vamos criar a entidade de comida. Então vai ser food. Então, aqui e vamos criar novamente um arquivo chamado index.js, que é o nosso arquivo raiz da brincadeira. Assim como no Snake, só para te lembrar, todo jogo tem duas funções principais, que é o update e o drop. Depois dessas, as outras são auxiliares. Então, se você olhar aqui, tem no game também tem o update e o draw, que é um genérico. Então, a gente vai criar aqui o update. Se você não se lembra o que é o update e o draw, é o seguinte, o draw é para desenhar na tela, o update é para aplicar uma lógica de atualização no nosso elemento. Então, no caso da cobra, é quando ela entrar em colisão ou se movimentar com uma comida. No caso da comida é quando ela detectar uma colisão ou quando, na verdade, só quando ela detectar uma colisão com a cobra, ela ser comida, entre aspas, e renderizada em outro lugar na tela, que não seja na cobra. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, update, função update, então function update e uma function draw aqui também, para a brincadeira ficar legal. O que que acontece? Na função de drop, ela não vai mudar muito, tá? Então, o que que vai acontecer? Ela vai ser, na verdade, eu vou pegar bastante coisa do que a gente já fez aqui, ó. Como a comida é um único elemento, eu vou pegar esse trechinho de código aqui, vou reaproveitá-lo, que é isso daqui, e vamos lá. O que acontece? Eu só vou renderizar ele em algum lugar da tela, que eu não sei onde que é, mas primeiro eu vou colocar, por exemplo, vou colocar no 5.5 aqui. Vai ser o 5.5. E o que que vai acontecer aqui? Não vai chamar Snake Element, até porque não faz sentido, né? Então aqui é Food Element. E onde tiver Snake Element, eu vou substituir ele. Se você está trabalhando no Mac ou no Windows, no Mac é Command D. Então, mas tem um comando no Windows equivalente, é só você dar uma pesquisada, tá? Então você consegue mudar tudo de uma vez só. E o class aqui não vai ser Snake, vai ser Food. Deixa eu ver se é isso que eu coloquei aqui no meu style, que é esse daqui, Food. Então, neste momento, eu estou falando o seguinte, eu estou colocando minha comida na tela, estou desenhando ela. E outra coisa, né? A gente tem que, para que eu consiga que essas funções se comuniquem com o mundo externo, a gente precisa dar um export nelas. Agora, o que que faremos? No nosso jogo, a gente vai vir aqui e da mesma forma que fizemos com o Snake, então import from, que é o ponto barra, food index.js. Não esqueçam do index.js para vocês, porque senão você não vai conseguir importar, você não vai conseguir pegar nenhuma função. E aqui você já vai ter o draw. E as food draw. E eu vou importar já a função update, que vai ser as food update. Por mais que essa função esteja vazia, a gente já vai deixar ela no lugar certo. Então, o drop ele vai ficar aqui nas dependências do drop. Então, food drop. Então, ela vai ser executada na hora que o drop for chamado. E aqui vai ser o food update. Então, dessa forma, eu já estou cuidando de tudo que tem que acontecer na nossa tela. Então, se eu der um refresh aqui, ó, vamos ver aqui, deve ter dado algum tipo de erro. Update already been declared. Nossa, já foi declarado, mas em que contexto você foi declarado, filho? Tá, index.js3. Vamos ver aqui o que está falando de erro aqui na nossa brincadeira. Estranho isso aqui, não era para estar acontecendo, mas enfim, vamos lá. Vamos ver aqui.
Ah, tá. É que aqui já tá. Eu já exportei. Então, beleza. Agora sim. Era um erro de. Eu tinha importado alguma coisa. E o que vai acontecer aqui? Uma coisa que está faltando é que eu dou um append no game board. Então, o que a gente tem que fazer? Uma dependência desse arquivo é o game board. Então, eu vou importar from. E o game board, ele é relativo ao board. Então, aqui, board barra index.js. Então, vem aqui, tem o game board. E agora, nosso arquivo é desenhado normalmente. Então, essa aqui é a nossa comida. E se você andar até ela, você verá que ele não vai comer. Ele vai dar um, eles vão ser, vai ter um overflow, obviamente, mas não vai acontecer nada. Então, o nosso próximo passo aqui seria, ah, antes da gente fazer o item de colisão mesmo, vamos fazer o seguinte, que é gerar aleatoriamente a comida no board, porque daí depois a gente não precisa se preocupar muito com ela. O que acontece? Para fazer a renderização genérica dele, a única pessoa que sabe qual é o tamanho do meu board é o board. Então, eu vou criar uma função aqui dentro do meu board, que é bem simples, na verdade. Então, eu vou chamar ela de function, que é o generate random board position. Então, aqui dentro, eu vou gerar o quê? Eu vou gerar posições aleatórias dentro do meu board. Por que essa função vai ficar dentro do meu board? Porque a única pessoa que sabe, que tem que saber qual que é o tamanho do board é aqui dentro. Por isso que nós vamos criar a gente vai criar algumas constantes aqui, que é o meu const board size, que é igual a 21. Por que 21? De onde que eu arranquei esse número? Se vocês lembram aqui da nossa primeira aula, a gente viu que dentro do CSS eu fiz um grid de 21 por 21. Opa, não! Eu fiz um grid de 21 por 21. Então são 21 quadradinhos na direita e 21 para a esquerda. Como eu poderia criar board width e board height, mas como ele é quadrado, é 21 de todos os lados, não vai fazer muita diferença para vocês. Para ninguém, na verdade. Então, é 21. E a gente vai usar esse tamanho para poder gerar as coisas aleatoriamente. Então, o que essa função vai saber? Vai fazer? Na largada, ela já vai dar um return. E o que ela vai retornar? Ela vai retornar um conjunto de coordenadas aqui dentro. Eu não sei se eu falei, mas se eu falei, eu vou repetir. O que acontece? O board ele não vai de 0 a 21, ele vai de 1 a 21. 0 é fora do board, em todos os lados. Então tem que tomar cuidado com isso. O que a gente vai fazer? Então eu vou gerar uma função x, então eu vou colocar 10 aqui, e vou gerar um y aqui, que eu vou falar de 10. Então, agora, a partir de agora, se eu chamar essa função, ela vai dar esse cara. E vamos escrever o export, né? Porque senão a gente não consegue chamar em lugar nenhum. Mas eu quero que isso aqui seja gerado aleatoriamente dentro do board. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Tem uma função dentro da biblioteca de matemática que ela chama o random. Então, o random, se você olhar para ela, o que ela faz? Ela gera um número aleatoriamente entre 0 e 1. 0 incluso e 1 excluso. Então, o que quer dizer isso? Ela vai zerar de 1 até 0.99999 infinito. Nunca sendo 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como a gente quer que ela seja zerada como a random vai zerar de 0 a 1, se eu multiplicar ela pelo número do meu board, que são 21, ela vai começar ela vai gerar números entre 0 e 21. Então, na lógica vai ser 0 e 20,9, certo? Então, o que eu quero? Eu quero que ele seja gerado de 1 até esse cara. Então, eu vou colocar mais 1. Então, a partir de agora, ele vai zerar do 1.0 até 21.999. Só que, veja que se passar de 21, é uma coisa que a gente não quer. E o que a gente vai fazer para isso? Tem outra função aqui, match.floor. O que o floor faz? Ele pega um número quebrado, então, por exemplo, 2.5, e ele arredonda para baixo. 2.9 ele arredonda para baixo. Então, como agora nosso número vai ser... Então, 2.5 é 2, 3.9 é 3, e assim por diante. Então, o que eu estou falando aqui? Random vai me gerar, vezes 21. Desculpa, vezes 20, na verdade, vezes 21 nada, né? Vezes o meu board size, aqui, que é o meu, essa função está errada, mas a lógica está correta. Então, aqui, vezes o meu board size, então a partir de agora ele vai zerar do 0 ao 20, ao 21 até 21, até 20,9, e o resultado disso mais 1. O que o floor vai fazer? Ele vai pegar esse número que está sendo gerado de 0 a 20,999, arredondar para baixo, então, então se ele gerar 0.9 é 0, 1.98 é 1, e assim por diante, e ele vai zerar, então, isso aqui vai me retornar de 0 a 20. Como eu quero que ele seja entre 1 e 21, eu sou 1 mais 1. E eu vou fazer isso dos dois jeitos, então tanto para o x quanto para o y aqui. Então, a partir de agora,
essa função está sendo gerada aleatoriamente para mim nesse meu board, certo? Então, bora lá para a próxima parte aqui do nosso pequeno tutorial. Então, o que eu vou fazer com essa função? Eu já dei um export nela, eu vou pegar aqui dentro do meu food, dentro do meu, não vai ser mais dentro do draw. O draw já está pronto, deixa só eu organizar ele certinho para ficar bonito, porque código bonito, bem estruturado, sempre é bem-vindo na sua vida. Eu vou vir aqui e vou fazer a nossa função de update. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, o update ele só vai tomar deixa eu só mudar aqui rapidinho, que é o que está acontecendo aqui dentro. Por enquanto, ele só está sendo gerado na posição 5, só que isso daqui que eu quero que seja gerado baseado na minha função de gerar aleatoriamente. Então vou criar uma function aqui que vai ser um auxiliar, que é o generate random position. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Dentro dessa função, eu tenho que fazer uma seguinte coisa. Primeiro, eu não posso puro e simplesmente pegar essa função do board de generate random position e usar ela à torta e direito. Porque pensa, imagina que minha cobrinha está enorme. Então, quando eu gerar aleatoriamente, o que pode acontecer? Como é aleatória, ela pode cair no meio da cobra. E isso a gente não quer. Então a gente quer evitar todas as posições que tem a cobrinha no meio. Por isso que eu não posso fazer essa função, pegar ela diretamente e usá-la. Então a gente precisa colocar uma lógica aqui dentro. Então dentro do food, a gente vai fazer a seguinte coisa, que é o let new food position. Então beleza, ela já está aqui, criadinha, bonitinho. E eu vou fazer o quê? Um while. O que o while é? É uma estrutura de repetição. O while, enquanto a condição que eu colocar aqui dentro for true, ele vai executar o que eu quero. Então, o que eu vou querer aqui? Então, new food position é igual a generate random position, que é dentro do meu board. Ele já importou aqui, porque quando você importa um módulo e você quer tentar pegar uma função, aí a própria ideia já identifica que essa função pertence a esse board index. Mas caso você não queira, é só você vir aqui, ó, generate random board position, e ele já vai estar importado para você. Então tem essas duas formas aqui, a ideia do VS Code é inteligente. E o que acontece? Dentro do while eu tenho duas condições, que é a primeira vez que isso aqui entrar, ele vai ser nulo. Então ele vai ser, como que eu posso dizer? Ele vai ser undefined, ele não vai ter nada aqui dentro. Então, não, null é diferente de undefined, então ele vai ser undefined aqui por brincadeira, por default. Então, new food position, enquanto ele for undefined, que é a primeiro looping, ou agora o que eu tenho que validar? Se essa nova posição não foi gerada dentro da cobra. E como que eu vou fazer isso daqui? Então lembra que na aula passada a gente veio aqui no index, a gente criou uma função chamada collision, que ela recebe uma posição, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa posição para verificar se a nova fruta não foi gerada dentro da cobra. Então, eu vou vir aqui, eu vou importar aqui dentro de novo, import esse cara from snake index.js. Opa, você vem para cá. E aqui dentro eu vou pegar a função collision as snake collision. Para ficar, porque imagina que eu estou fazendo um jogo grande. Por que eu fico renomeando as coisas? Porque se eu estivesse fazendo um jogo grande, eu podia ter várias colisões. Então aqui eu sei que essa colisão é a colisão da cobra. Então eu vou pegar esse new food position e ele vai fazer. O que isso aqui está falando? Enquanto, deixa eu só aumentar aqui a tela então. Enquanto a minha posição for undefined, que é a primeira vez que ele entrar no looping, ou ela for, daí gerou. Então a primeira vez ela passou, gerou. Se esse número gerado, ele vai validar se ele é uma posição dentro da cobra. Então ele vai validar se tem uma se a comida que foi gerada aleatoriamente foi em um dos segmentos da cobra, ele vai gerar novamente até um momento que ele não vai ter mais, ele vai gerar a cobra em uma posição que a cobra não esteja. Certo? Então, essa daqui é a nossa função de generate random position. E o que ela vai retornar? Ela vai dar um return new food position. Então agora já retornou. E o que eu vou fazer? Como eu estou fazendo um jogo de coordenadas, nossa fruta também vai ter as coordenadas dela, que é o let, food position. Position. E o que ele vai fazer? A primeira vez que ele for gerado, eu nem vou me preocupar, eu vou colocar já um generate
random position board. Opa. Generate random position. Então, a partir de agora, quando inicializar esse módulo aqui, a comida já tem uma posição que é um X e um Y. E o que eu vou fazer aqui? No grid row start, lembra que isso daqui está invertido. Se você vem aqui no Snake, se você não dá uma lembrada, a gente inverteu, não que a gente inverteu, mas os eixos estão invertidos. Então, a gente novamente vai inverter aqui na comida também. Então, food position, food position ponto y e, opa, e aqui eu vou colocar um food position.x. Beleza? Então agora, ó, se vocês verem, cada vez que eu dou um refresh na tela, ele já gera aleatoriamente a comida na tela. Então essa daqui, terminamos aqui a geração aleatória. Então essa daqui é a função, mais ou menos. E agora, a gente já vai aproveitar para fazer o seguinte, que é a minha colisão com a cobrinha. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Como eu falei, quando você quer validar uma lógica dentro do seu elemento, você vai fazer via update. O draw já está pronto, ele só cuida de desenhar, ele não faz mais nada, ele não tem lógica mais bruta do que isso. É mais lapidada do que isso, perdão. Então, o update, ele vai fazer o seguinte, ele vai validar se a cada segundo, lembra que a gente fez aqui no nosso game um looping eterno. E cada vez que ele faz o looping, ele verifica o update. Então, o que eu estou falando aqui? Dentro do meu update, eu vou validar a cada frame que for gerado de jogo. Então, cada vez que a cobrinha andar, cada vez que um frame for gerado, ele vai validar se a cobrinha não deu uma colisão com a comida. E colisão, lembram que é quando elas estão sobrepostas. Então, e para isso a gente criou uma função de colisão que é aquela que recebe uma posição de x e y. O que acontece aqui? Food. Então, dentro do update, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Então, if o snake collision. Então, o que eu vou validar? Se a posição que a comida está. Se houve uma colisão com a cobra, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma nova food position aqui dentro. Para isso, eu vou gerar uma nova posição para minha comida. Então, novamente, o que eu estou falando nesse trecho? Se houve uma colisão com a cobra em algum frame que a cobrinha andou para cima da comida, gera uma nova posição para a comida. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aí, aqui, pegamos aqui a cobrinha e ela está sendo gerada aleatoriamente. Certo? Então, está funcionando aqui normal as coisas. O que vai acontecer? Terminamos aqui essa parte. A gente ainda vai voltar nesse módulo, porque por enquanto a cobrinha não está crescendo, não está acontecendo nada. Mas a gente vai ver tem mais um trecho aqui que é fazer a cobra crescer. E o que vai acontecer como que eu vou fazer isso? Quem vai dar vida, e vamos chamar de crescer, vidas, você ganhou mais um segmento, assim. Quem sabe quantos segmentos a cobrinha vai crescer? Na minha opinião, quando eu fui fazer a divisão de responsabilidades aqui dentro, eu cheguei à conclusão que faria mais sentido que a comida soubesse, quando ela fosse comida, ela enviasse para a cobra uma informação falando, olha, você vai crescer 2 quadradinhos, 3, 1 quadradinho. Pode ser que você, na hora que você for refazer essa aplicação, ou você que tem um pouco mais de experiência, veja e fala que isso não faz sentido. Mas aqui, nesse tutorial, vai ser dessa forma, ok? Então, o que vai acontecer aqui dentro? Eu vou chamar esse negócio de const, de food, de expansion rate, que é a taxa de expansão da minha cobra. Eu vou começar com 2, eu posso fazer 1 também, não vai fazer diferença nenhuma. E o que vai acontecer? Eu tenho que me comunicar de novo com a cobrinha, porque a partir do momento quando essa condição for verdadeira, além de eu gerar uma comida nova em outra posição aleatória do meu board, eu tenho que enviar para ela a posição que, olha, a cobrinha comeu alguém, comeu alguma fruta, e ela vai crescer tantos segmentos. Por isso que a gente vai voltar aqui no nosso Snake e a gente vai criar uma função muito interessante, que é a função de segmentos. Então, eu já vou colocar aqui, ó, vou colocar já algumas funções aqui dentro. Então, a primeira é function add segments. Então, o que essa função vai fazer? Na verdade, eu vou criar uma função antes aqui, que é o expand snake. Essa função vai ser responsável por
receber as quantidades de dados a quantidade de segmentos que a minha cobrinha vai crescer. Então aqui tem um amount, que vai ser a quantidade de coisas, e eu vou criar uma outra variável global aqui em cima, global não, global dentro desses escopos, que é o let new segments, igual a 0. Então, eu vou começar com 0, então não tem nenhum segmento novo, e o que ele vai fazer aqui dentro do expand snake? Ele vai pegar esse new segments e vai colocar igual amount. Simples, né? Então, essa daqui vai ser a minha função. Bem, tipo, bem ok, assim, ela não vai fazer mais nada. E para evitar que não tenha, por exemplo, o cara comeu muito rápido as duas, por mais elas foram geradas um do lado da outra, então dá um mais igual aqui, porque pode ocorrer esse caso. Gerou 3 em sequência, o cara passou tão rápido, comeu as 3, então a gente só vai acrescentando ela no meu new segments. E o add segments, ele vai ser a função que vai ver se tem novos segmentos e renderizar ele para a gente. Então, if new segments, que é os meus segmentos novos, o que ele... Opa, desculpa, não, porque se só new segments, ele vai validar só se é true, se existe. Então, se ele for maior que 0, o que eu vou fazer? Eu vou dar um snake body ponto push. O que é? Lembrando, o snake body, ele é um array. Um array de... Onde é que você está? Opa! Um array de posições. Então, eu vou adicionar posições aqui dentro. Então, o que eu vou fazer aqui? Um array.push. E o que eu vou adicionar aqui na minha brincadeira? Eu vou pegar todo o meu array de... Na verdade, o snake body. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar eu vou fazer uma desestruturação, na verdade. E eu vou explicar mais ou menos como é que ela funciona. Então, snake body.length menos 1. O que eu estou falando aqui? Olhando só para essa função aqui, sem os 3 pontos, eu estou pegando a última posição do meu array. Então, agora, imagina, no caso aqui ele só tem uma, mas se ele tivesse tipo 3, 4, sei lá, 2, 13, 14, por exemplo, eu estaria pegando essa última posição do meu array e estou falando o seguinte, estou adicionando dentro na última posição do meu array um novo elemento aqui dentro. É isso que eu estou falando. Então, eu estou pegando o último elemento, esse cara aqui, fazendo uma cópia dele e adicionando aqui usando o push. É isso que eu estou fazendo aqui nessa interação. E por que eu estou fazendo isso? Porque para evitar que eu não posso simplesmente pegar e falar o seguinte, olha, o último segmento que eu vou adicionar, ele é, por exemplo, quer dizer, o novo segmento que eu vou adicionar não é o último segmento, ponto, esse aqui é o tipo ponto x mais 1 e ponto y mais 1, por exemplo. Por quê? Imagina que eu estou exatamente nesse ponto aqui. Se eu colocar um x menos 1, ou um x mais 1, ou um y mais 1, ou um y menos 1, eu saio do board. Isso a gente não quer. Por isso que a forma de geração dele vai ser dessa forma. Eu vou criar uma cópia do último elemento e adicioná-lo e dar um append e dar um push no meu array. Então vou sempre adicionar o último, fazer uma cópia do meu último elemento aqui nessa brincadeira. E para que isso aqui não seja infinito, eu vou fazer o quê? New segments menos igual a 1. Então, cada vez que eu adicionar um segmento na minha cobra, eu vou tirar um do new segments para ele não ficar tipo gerando aleatoriamente, gerando forever esse tipo de coisa. Então, deixa só eu colocar aqui uns comentários para vocês saberem que a partir daqui é o meu expand snake. Então, aqui eu só estou expandindo a cobra. E onde que eu vou usar essas funções aqui? O expand snake, eu vou dar um export, porque eu vou usar ela externamente, lá dentro da minha comida. E o add segment, eu vou usar ela dentro do meu update. Então aqui, ó, se você der uma olhada dentro do meu update, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o add segments, para ver se a cada frame, ele recebeu uma informação de adicionar novo segmento? Recebeu. Então ele vai lá e adiciona ele lá dentro do meu segmento, um a um. Um frame é um frame, então não vai ter pressa. Então, cada frame, ele vai rodar essa função uma vez e vai tirar um. Então, não vai ter preocupação dele gerar, tipo, 3, 4. Então, se você comeu 3 frutinhas, ele vai, tipo, gerar 3 segmentos, um a cada frame para você.
Então, para ficar tipo o jogo de antigamente, que era mais ou menos assim nesse formato. Beleza? Então, a partir de agora já estamos prontos. E o que, que eu vou fazer aqui dentro do meu food? Eu vou pegar aqui o meu, dentro do snake, eu vou pegar o update expand snake. E ele já tem um nome como pode dizer, bem direto do que faz a função, então não preciso ficar me preocupando. Então, expand snake e o amount vai ser um expansion rate, que é a minha taxa de expansão. Então, vamos ver aqui agora. Deixa eu tirar aqui o board. Deixa só eu, vamos ver aqui. Deixa eu só diminuir a cobra, né? Porque agora ela está com todos esses segmentos, a gente vai tirar, porque a gente ainda não fez a função que anda com todos os... Olha que legal, já está aqui do ladinho. Então, ele já gerou aqui o meu segmento. E o que está acontecendo? Como eu não fiz a função de andar ainda as outros segmentos, caso existam da cobra, ele está sendo gerado sempre nesse segmento que foi o último que ele criou. O que, que a gente vai ter que fazer agora? Para que, além da gente comer o nosso elemento, a gente ainda fala cobrinha, cresça tantas, o que, que eu vou... e ande. Então, o que, que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer uma function, escrever uma função que anda, vou até escrever em português, andar, na verdade, move, segments, snake segments. Então, eu vou andar, fazer com que as outras partes da cobra se movam, porque aqui eu só estou falando que a cabeça vai se mover. E agora eu estou falando o contrário, eu estou falando que todas as outras peças, salvo a cabeça, vão se mover. E como que eu vou fazer isso? E é uma função, esteja com a mente aberta, porque o que, que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, for. Primeiro eu tenho que loopar em todos os segmentos da cobra, let i igual a zero, então eu vou começar do zero. Não, na verdade eu vou começar do zero, vou começar do último pro final, pro começo, que é mais justo. Por quê? A lógica é a seguinte, eu vou pegar todos os segmentos da cobra, então, se a cobra tem 10 segmentos, eu vou começar no segmento 9 e vou falar, olha, segmento 10, tem a posição igual ao segmento 9. Aí o segmento 9 tem igual ao segmento 8, e o segmento 8 igual ao segmento 7, e o segmento 7 igual ao segmento 6. Até o segmento 1 ser igual ao segmento 0. E depois eu vou movimentar a cabeça, que é isso daqui que ela já está sendo movimentada. Então essa é a lógica. Eu vou deslocar todo mundo na posição que eles estão atualmente. Então eu vou sempre andar ele para o segmento N-1. Então o segmento K vai andar para a posição K-1. E o elemento K-1 vai andar para a posição K-2. E assim por diante, até que todo o dominó seja preenchido. Seja preenchido, não, ele ande. Imagina como um dominó, entre aspas. Eu estou chamando, mas acho que ficou bem claro isso. E o que eu vou fazer aqui? Então, snakebody.length menos 2. Por quê? Eu vou começar a partir da posição n menos, ou de número de segmentos menos 1. Como o número de length, ele vai dar um número... Se eu tenho 21 posições, ele vai me retornar 21. Só que vai do 0 ao 20. Então, se você quer pegar o último elemento do array, é sempre length menos 1. Essa aqui é a lógica. Se eu quero pegar o penúltimo elemento, então é n, é o length menos 2. Então é sempre assim. Então, como eu quero começar do penúltimo elemento, então eu vou começar do length menos 2 até um i maior ou igual. Maior ou igual a zero. E um i menos menos. Então eu estou fazendo um looping do n menos 2 do penúltimo elemento até o elemento 0, então o primeiro elemento de todos. E o que, que eu vou fazer? Um snake body da posição i mais 1, ele vai ser igual ao snake, vai ser igual ao meu, uma outra desestruturação aqui. Então vai ser o meu ponto, snake body na posição i. O que que isso daqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todos os, quando eu dou 3 pontinhos, ele vai dentro desse elemento e vai me trazer tudo que tem aqui dentro. Porque se eu pegar o elemento snake body i, ele é um objeto. Então, ele tem as propriedades, ele tem dois elementos, digamos assim, que é o x e o y, tem duas coordenadas. Quando eu faço os 3 pontinhos, eu pego tudo que está dentro deste objeto. Então, a partir de agora, esse cara aqui tem o x e o y. E eu coloco aqui dentro de um outro objetinho para já ficar bonitinho para a gente. Então, essa daqui é a função de move segments. Ela é bem simples. E por quê? Por que eu tenho que fazer a cabeça andar de uma forma diferente? Porque, digamos que
agora, aqui eu estou falando que todas as posições até o zero estão andando. Só que a cabeça está parada, então a cobrinha encolher infinitamente se eu não fizesse a cabeça andar. Por isso que a cabeça tem que andar separadamente dos segmentos do corpo. Então, vamos testar aqui agora. Então, ó, já cresceu. Vamos fazer aqui, vamos ver aqui. Então, veja que ele consegue crescer em L, ele consegue crescer de várias formas aqui e não vai preocupar a gente com overflow de mapa. Então, por exemplo, eu não estou gerando nenhum número a mais na cauda que me preocupe. Eu estou sempre gerando uma cópia do último número a cada frame que tem. Então, dá aquela impressão de jogo de antigamente de celular que a cobrinha crescia. Então, galera, agora o que acontece? Nosso jogo teoricamente já estaria pronto, mas o que está faltando aqui efetivamente? Eu estou jogando aqui até porque é legal, eu gosto desse jogo. E o que está faltando aqui efetivamente? Uh, a gente já fez a função de update, que ela anda, já fizemos a função de desenho, criamos algumas colisões, expandimos a cobra, mas nós ainda não conseguimos terminar o jogo, que é quando nossos critérios de morte, que é os check deaths da vida. E o que são esses critérios de morte? É você simplesmente validar que quando o cara sair do board, ele morre. Quando a cobrinha ficar tão grande, ela fica gigante aqui, ó. E ela se tem uma intersecção com si mesma, então ela também é um ponto de perder. Então a gente tem que fazer essas funções agora. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Dentro do meu a cobra não tem como saber que ela vai morrer, porque ela se intersectar é a mesma coisa que eu encostar em mim mesmo, não tem problema. Mas o jogo tem que saber quais são os critérios de morte que podem ocasionar aqui dentro. Então, eu vou criar uma função aqui dentro, que é um function check, check game over. E essa função vai fazer o check se o jogo acabou. E onde que ela vai ficar? Obviamente, ela vai ficar aqui dentro do meu update. Então, check game over. E o que vai acontecer? Dentro do meu update, eu vou ver a cada frame se aconteceu alguma das minhas condições de morte. E qual que é a minha primeira condição de morte? A primeira é, vamos começar com uma simples, que é verificar se a posição da cobrinha está fora do board. Então, o que é isso? É simplesmente ver se a cabeça da cobra atingiu um frame, uma posição que seja maior do que o tamanho do meu board. E quem sabe o tamanho do board? É o meu próprio board. Então, vou vir aqui dentro do meu board. Eu vou dar um export function, que é o meu is outside, outside board. Board. Eu vou receber uma posição aqui dentro. E eu vou ver se essa posição ela é maior que o tamanho do meu board. E por que ela começou com is? Porque isso aqui é um boolean, ele vai me tornar um true or false. Então, tudo que é true or false, geralmente você começa com uma pergunta porque é uma boa prática. Você nunca vai começar, tipo assim, outside board. É tipo is outside board, are missing ou coisas do gênero, para você dar a impressão que é uma pergunta que tem respondido com verdadeiro ou falso. Então, vou dar um return. Então, position.x maior que board size, or vamos ver aqui a condição. Deixa eu pegar a minha colinha, porque às vezes aqui a gente esquece, né? Porque é um negócio. Então, a posição X, ela é maior que o board size, a position. Ou a position.x é menor que 1. Então, ou ele está fora do meu board, ou ele é maior do que o 21 aqui. Então, imagina que aqui é 0 e aqui é 21. Então, eu superei aqui, eu estou abaixo de 0, ou eu estou maior que 21. Ou, aí tem, se eu validei para o x, eu vou validar para o y também. Position.y maior do que board size ou position.y menor que 1. Então, o que isso aqui está falando? Eu estou validando se em todas as direções do meu board ele ultrapassou algum dos limites estabelecidos. Então, essa daqui é a minha função de outside board, então já tem um export nela. Eu vou vir aqui dentro do meu snake, do meu game, e vou importar ela de novo. Então, dentro do meu board, eu vou ver aqui is outside board. E eu vou usar aqui, então, return. Só que tem um pequeno problema, né? Porque eu falei que isso aqui vai receber uma posição externa. E de onde que vai vir essa posição? Ela vai vir da cobra. Então, como que eu vou fazer? Então, aqui eu vou fazer um functions
Na verdade, eu não vou nem colocar comentários aqui, são auxiliar functions. O que isso aqui vai fazer? São funções auxiliares que eu vou usar ela no mundo externo. Eu tenho que validar somente a cabeça da cobra, porque o corpo ele só vai seguir a cabeça. Então, se a cabeça ela passou por algum momento ela fora do board, aí que eu vou validar. Então, function, então export, function, get snake head. Então, essa daqui vai pegar a cobra da cabeça. Então, é um return bem simples, que é o snake body, 0. Então, a primeira posição da minha cobra, ela é a cabeça. Então, eu vou validar se aqui dentro do meu board, então vou pegar aqui de novo. Então, vai ser o meu get snake head. Então, aqui dentro eu vou dar um return. Primeiro, is outside board. O que está fora do board? Então, get snake head. Então, agora, ó, ele já tem. Então, o que eu estou falando aqui? Eu vou ver se a cabeça da cobra está fora do meu board. Então, vamos simplesmente morrer. E não dá para ver porque a gente não fez nada, né? Então, vamos dar um... Deixa eu ver aqui. Vamos parar o jogo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma função de game over. Então, let game over igual a false. Então, ele vai ser falso enquanto isso. E aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu fazer uma função que ela, como eu posso dizer, seja direta aqui, eu vou fazer uma função que check game over, ela vai validar if esse cara aqui. Daí, o que eu vou fazer? Se ela tiver, essa condição for aceita como verdadeira, eu vou dar um game over igual a true, e eu vou bloquear meu jogo. Então, eu vou dar if game over, eu vou dar um alert, que vai ser, você perdeu o jogo. Beleza? Então, esse aqui vai ser o meu jogo, então vamos testar aqui para ver se foi. E você perdeu o jogo. Vamos testar nas 4 posições, deixa eu dar um refresh na tela. Opa! Deixa eu dar um refresh aqui na tela rapidão. Então eu passei aqui, ó, você perdeu o jogo. Você perdeu o jogo, deixa ele dar um refresh aqui na tela. E se eu testar nos 4 cantos aqui do meu jogo, ele provavelmente ele morreu. Ele vai dar certo, porque já testei no X e no Y, então não vai dar, não tem muito problema. E tem outra função que é a seguinte coisa. Além de eu validar isso, eu vou validar se houve uma autocolisão na cobra. Então eu vou pegar aqui uma função. A cobra, ela vai validar se export self has self collision, que é o meu teve uma autocolisão. Então, é um export function. Por que tem o has? Novamente, isso aqui vai me tornar um boolean. Então, return. Então, essa função, na verdade, ela é uma função bem simples, que ela é uma cópia da colisão. Então, eu vou copiar, isso aqui é a colisão. Ah, mas você está se repetindo. Não estou me repetindo porque eu vou colocar uma condição. Eu tinha 2 formas de fazer isso. Eu tenho a primeira forma, que é uma gambiarra, e eu tenho a forma que é fazer dessa forma, que eu acho bem mais justa. Obviamente, eu escolheria a gambiarra, mas... Não, brincadeira. Aqui eu vou escolher o self-collision. Então, fazer de um jeito que você consiga entender depois quando você for ler. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Espera aí, que dá engasgada aqui. Você vai pegar aqui, primeiro de tudo, const. Eu vou pegar const snakehead, que vai ser o meu snakebody 0. Eu vou pegar esse carinha aqui. E vou fazer o seguinte, return sum. Eu vou manter essa condição aqui, porque eu vou validar os segmentos. E eu vou adicionar uma outra coisa aqui dentro. O sum, ele permite que eu coloque vários parâmetros aqui dentro. O primeiro é o valor, que é dentro de cada segmento da cobra. O segundo é um index, que é o número em qual interação ele está, que é o index. Então eu vou validar se if index igual a 0. Então ele vai dar, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dar um return false. Por quê? É obviamente que se eu validar uma autocolisão, a cabeça está inclusa no corpo. Ela não é cortada. Então eu tenho que evitar esse caso. Por isso que eu estou colocando esse carinha aqui. E dar um return position segmento X, segmento Y. E esse snakehead aqui não serve para porcaria nenhuma. Beleza? Então aqui a gente faz essa parada. E como já deu um export, então vamos aqui na minha comida. E dentro do meu snake vai ser um has self collision
as has snake self collision. Ficou grande o nome? Não interessa, pelo menos ele está compreensível o que está acontecendo. Então, if isso daqui ou isso daqui. Então, eu vou validar agora se a cobra deu colisão. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que jogar o joguinho aqui um pouquinho. Então, vamos lá rapidinho. Eita. Tá, voltamos aqui. O que acontece? Dentro aqui, eu tenho o seguinte, com snake head, que eu tinha excluído aqui, mas estava certo, que é igual a snake body 0. Então, o que eu vou validar? A autocolisão, ela só é feita da cabeça com o corpo. Então, aqui ó, não é position, aqui é snakehead.x e snakehead.y. Por quê? Eu vou validar se a cabeça colidiu com alguma parte do corpo, salvo ela mesma, que é a própria cabeça. Então, aqui, ó, vamos aqui. Então, já está funcionando. Deixa só eu crescer ela mais um pouco. Mas quando a gente quer testar essas coisas, as frutas são geradas longe pra caramba. Então, aqui, ó, colide comigo mesmo. Então, a função deu certo, correu. Então, galera, pensando um pouco melhor aqui, eu vou fazer um final diferente para esse jogo. Um final um pouco melhor aqui, porque eu acho que ficou muito jogado. O que acontece? Então, primeira coisa, eu vou fazer arrancar fora esse game over. Segunda coisa é fazer esse carinha aqui, ó, essa função agora, ela vai ser um return, ela vai retornar um boolean, que é as condições de morte, e o nome dela eu vou mudar para ver check. Na verdade, eu preciso deixar check game over, porque é bem intuitivo o que está falando, tá dando check se houve game over. Eu vou tirar essa function update daqui, porque não vai fazer mais sentido. E aqui no meu main, eu vou fazer um if check game over, e em vez do alert, eu vou usar um confirm. Que o que esse cara faz? Ele vai pedir para o usuário dar um input de OK ou cancelar. Então, se o usuário apertou o OK, deixa eu dar um refresh aqui na tela. Então, se o usuário apertou o OK, eu vou dar um window.reload, reload. Reload não, .location, .reload, aqui, para eu poder dar um refresh na tela. E se não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um window.request animation frame e necessariamente eu vou dar um return, porque se eu não der um return aqui, ele vai continuar executando todo o meu código. Então, o que eu estou falando aqui? Se o usuário perdeu, beleza. Então, se ele perdeu, ele vai aparecer um pop-up falando para ele confirmar um OK ou não. Se ele clicou no OK, ele vai dar um refresh na tela. Se não, ele vai dar um outro reload nesse main e vai parar a execução aqui nesse trecho. Para eu sempre travar o cara quando ele morrer. Então, aqui, ó. Se ele ficar dando cancelar aqui, ó. Tá, porque eu não passei aqui o meu main, que é a minha função de brincadeira. Então, agora, vamos lá, vamos morrer aqui no jogo. E agora, eu posso ficar clicando no cancelar aqui infinitamente, mas se eu clicar no OK, ele dá um refresh na minha tela e eu finalizo o meu jogo da forma correta. Então, agora você pode melhorar o jogo, você pode fazer um final um pouco melhor, mais estruturado, mas em si, esse foi o nosso jogo do Snake, todo completão aí para você, de um jeito maneiro, acho que bem didático até. Não se esqueça de inscrever no canal. Já repeti isso lá no início, eu vou repetir aqui um pouquinho, que é, você ajuda o algoritmo do YouTube a te ajudar a encontrar conteúdos relevantes, tal qual o nosso canal aqui. Canais parceiros, canais amigos, até os nossos próprios vídeos. Ele aparece na sua timeline, aparece coisas maneiras para você. Então se inscreve lá, vai no nosso Instagram, que o nosso Instagram é fenomenal. E é fenomenal mesmo, é a nossa mídia mais legal que tem. Tem postagem todo dia, tem story pra caramba. Eu faço enquete lá, então tudo que vocês estão vendo aqui no YouTube é um fragmento do que eu decidi lá com o pessoal no Instagram. Então o pessoal quis o Snake, a gente faz o Snake. O pessoal que é React, a gente faz React. Então, galera, vai lá, curte o canal, curte a página. Não esquece de ir lá no nosso Instagram, vá lá. Nosso servidor Discord também, a gente tira a dúvida da galera. Pessoal engajado, pessoal maneiro, pessoal inteligente. Então, bora. Valeu, muito obrigado e até o próximo.